Valores. Você já parou para pensar que o valor que você dá para as experiências que você vive é o que determina se aquela experiência é satisfatória ou ela pode te levar para um sofrimento? A gente não costuma olhar muito para os nossos valores. A gente tem muitas vezes uma percepção de que um valor é fixo, de que aquilo é imutável, de que a gente nasce com aquele valor e de que é algo muito positivo a gente não abrir mão dos valores que a gente, criou, enfim, ou muitas vezes herdou. Mas a verdade é que esses valores que a gente dá para as experiências, eles estão determinando o tempo todo a nossa relação com essas experiências. Se a gente vive alguma coisa e atribui aquilo como bom, é por conta do valor que a gente deu. Se a gente entende aquilo como ruim, também é por conta do valor que a gente deu. E aí a gente não revisita os valores que a gente herdou, que a gente criou, e a gente vai vivendo e muitas vezes a experiência ela acaba ficando muito limitada e condicionada à percepção dos valores que a gente deu. E aí às vezes a gente está em uma encruzilhada, a gente está, num momento ali se sentindo um pouco encurralado, no sentido de que, nossa, a experiência não tem saída, eu estou fadado aqui ao sofrimento. Mas essa ideia é por conta de um valor que foi cristalizado. Mas nada é tão fixo nessa realidade transitória, imutável que a gente vive. E muitas vezes quando a gente está em experiências em que a gente tem essa sensação de estar encurralado, essas experiências, elas estão, na verdade, nos pedindo para revisitar os valores que a gente deu, para revisitar os condicionamentos que a gente adotou e que estão fazendo com que a gente tenha essa sensação de não ter saída. Porque a verdade é que a gente tem várias possibilidades de saída. A gente só, muitas vezes, não consegue enxergar porque a nossa mente está condicionada, porque a nossa visão está limitada e ela está limitada por conta dos valores que a gente deu. Vou trazer um exemplo para a gente começar a tangibilizar um pouco mais essa ideia. Então, valores a gente está dando o tempo todo e para tudo. Não estou falando, tem valores macro da vida, mas tem valores para questões também, detalhes, Porque se a gente for olhar, a vida, o que é a experiência? A experiência é o que é, É aquilo, é neutro, é o que é. De novo, se é bom, foi porque eu entendi que algo ali naquela experiência atende a um valor de ser bom. Se eu entendo que é ruim, porque, de novo, eu também atribuí algum valor de algo nessa experiência que faz com que ela seja ruim. Então, tudo surge a partir do valor que a gente dá. Vamos por exemplo. Então, se eu entendo que a beleza estética, ela é muito importante. Se eu entendo que não ter uma beleza estética dentro de um padrão é muito ruim, toda vez que eu me sentir feia, toda vez que alguém me chamar de feia ou que alguém não reconhecer a minha beleza estética, toda vez que eu entrar em contato com uma experiência que tem esse tema da beleza e ela não se desdobrar de uma forma positiva, o impacto disso na minha vida vai ser muito maior do que de uma pessoa que não necessariamente entende a beleza de uma forma tão prioritária assim. Então, o meu grau de sofrimento, quando alguém virar para mim e me chamar de feia, vai ser maior do que o grau de sofrimento de uma pessoa que acha que a beleza faz parte, mas que nem é assim tanta prioridade. Então, percebe que aquele grau de sofrimento, aquele grau de envolvimento que eu vou ter com aquele tema está relacionado a um valor que eu dei. Eu que entendi em algum momento que ser bonita era muito importante. Se eu não fosse, eu dei um valor de que aquilo era muito ruim. Eu dei um valor de que
não era suficiente, né? Porque daí a gente tem que entender, né? Quais foram os valores que foram dados a partir dessa ideia de não ter a beleza. Quando a gente começa a mergulhar, a gente vai entrando em contato com muitas dessas crenças que a gente foi construindo. A gente vai entrando em contato com todas essas nuances que no final do dia me levam para o sofrimento ou para a satisfação, porque eu estou dizendo aqui, né, no sentido em que quando alguém me chama de feia, eu vou sofrer porque aquilo é muito importante para mim. Mas se alguém me chamar de bonita, eu vou, nossa, maravilhoso. Então tá tudo certo. Então, percebam, o meu grau de sofrimento e o meu grau de satisfação, ele está dependendo do valor que eu dei. E o externo, ele está se manifestando de uma forma, né? Ele tá ali, alguém um dia vai me chamar de feia, outro dia vai me chamar de bonita e eu vou ficar oscilando de acordo com esse ponto externo. Qual que é o risco, né? Pode ser, ainda nesse exemplo, que essa ideia de que beleza é importante não seja minha. Pode ser que eu tenha herdado da minha família. Pode ser que quando eu fosse pequena, eu tenha vivenciado momentos em que eu tava lá, né, na roda de família e eu ouvi, né, pessoas comentando sobre a aparência de fulano e criticando e naquele momento, naquele ambiente que eu estava inserida, de acordo com o contexto que eu estava vivenciando, eu entendi que se eu não correspondesse esteticamente na minha aparência, as pessoas comentariam da forma que eu presenciei elas comentando de outra pessoa. E aí eu entendi que se eu não quisesse, né, ser comentada da forma crítica que eu estava presenciando, eu precisaria então ser bonita. E mais, eu entendi que beleza é muito importante. É um fator que realmente eu preciso ter na minha vida. É uma prioridade. Porque olha o risco. Se eu não tenho a beleza, eu vou ser mal falada. E no final do dia, essa ideia, ela também esbarra nessa sensação de que não vão me amar, né? Então tem ainda um caminho, mas é quase que a conclusão dele é o seguinte, né? Se eu não for bonita, não corresponder, no final do dia eu perco o amor daquelas pessoas, perco o meu pertencimento, enfim, e várias outras coisas que são importantes pra gente. Mas naquela experiência, eu formei o valor de que a beleza era importante. E aí eu saí vivendo minha vida e muitas coisas aconteceram e toda vez que eu me deparei com o tema da beleza, eu reajo de uma determinada maneira. Eu tô trazendo beleza, mas enfim, pode ser qualquer outro tema, né, que você queira trazer que hoje te gere sofrimento, que você pode aprofundar um pouco, porque com certeza você vai chegar também num valor. Mas enfim, voltando para esse exemplo. E aí o que é interessante da gente observar? É interessante a gente observar que o fato de eu ter entendido a beleza como uma prioridade fez com que a minha vida incluísse esse tema de uma forma mais intensa, tanto a partir da minha reação ao que o externo traz e também a partir do que eu vou fazer. Provavelmente eu vou ser uma pessoa, então, que eu vou buscar a aparência, que eu vou entender o que é um padrão de beleza, que eu vou buscar, talvez, atender este padrão de beleza, ou eu vou buscar não atender o padrão de beleza, porque beleza eu vou ter uma visão um pouco mais ampla. Aí a forma com que cada um vai lidar varia, mas o fato é que parte da vida vai ser direcionada para resolver esse conflito interno em relação à beleza, né? Nesse exemplo que a gente está dando. Então, pode ser que se eu for entender que o padrão precisa ser atendido, eu vou me esforçar para estar dentro desse padrão. E aí toda vez que eu não estiver nesse padrão, eu vou sofrer. Aí toda vez que eu não conseguir realmente ser vista como uma pessoa bonita, eu vou entrar nesse sofrimento. Mas esse sofrimento, ele é uma prisão
construído a partir de um valor que eu dei. E de novo, eu não tô aqui trazendo, né, se beleza é importante ou não é importante, né? Porque nem tudo é 100% bom, nem 100% ruim, mas depende do valor que você deu. E é isso que vai determinar o seu sofrimento ou não. Se você está em sofrimento, você precisa olhar para o valor que você deu, para você transformar essa ideia. Talvez esse valor, ele esteja te proporcionando esse nível de sofrimento. Então, ok, toda vez que eu não me sinto bonita, eu perco energia, eu me sinto desmotivada, eu acho que eu sou incapaz, eu quero desistir da vida. E aí, às vezes você tá numa crise por conta de um valor que você deu e que não foi correspondido. Qual que é o ponto? Eu me senti insuficiente? Tá, mas da onde vem isso? Vem da falsa ideia de que se eu não for bonita, XYZ. Então, esse caminho que a gente vai fazendo, que vai aprisionando a gente aos poucos, na dor e no sofrimento. Os valores, eles devem ser revisitados, porque de novo, eu posso ter herdado, eu posso ter construído a partir de uma interpretação equivocada do que eu experienciei, e aí se eu for entrando cada vez mais nessa dinâmica, mais eu vou me aprisionando, porque de certa forma as experiências vão me trazer uma perspectiva, e se eu estou presa àquela ideia, eu vou vivenciar aquela experiência de uma forma limitada, com aquela lente, com aquele filtro, com aquela dor ativada. Nesse exemplo da beleza, então, eu vou ter talvez uma urgência de me sentir bonita, de corresponder a um padrão, e eu vou ter ali todo um esforço, todo um investimento que pode me desgastar, que pode me fazer perder energia, que pode fazer com que eu tenha uma relação com a beleza pesada, não leve. Porque, de novo, não é que beleza seja ruim. Beleza é neutro. Tem uma dose que é interessante a gente trazer de tudo na vida, né? Aquela dose que organiza, né? Eu vou trazer de novo a questão da estética. A estética, ela, dependendo da forma com que você está olhando aquilo, leve, sem peso, ela traz um conforto da organização, né? O que é belo, a gente contempla, né? Então aquilo, né, preenche a gente de alguma forma. Mas se eu tiver uma relação pesada com aquilo, eu nem vou conseguir contemplar, eu nem vou conseguir desfrutar da beleza em si, que é tão importante para mim, porque eu entendi que é, né, dessa prioridade. Então, trouxe esse exemplo da beleza, mas faz um exercício na sua vida, olha para alguma questão que te gera muito sofrimento, que você percebe que você está o tempo todo ali tentando corresponder, que você está tentando encaixar, e olha o valor que você deu para essa situação. O que é que você acreditou naquela experiência que te faz achar ou aquilo muito ruim, ou que faz achar aquilo muito bom, porque, né, se a gente acha muito ruim e muito bom, a gente está querendo fugir do ruim e chegar no bom, e quando não tem o bom, acha ruim, então fica esse ciclo, né, de expectativa, né, o que você deseja que você não tem, e aí você também se aprisiona nesse fluxo. Então, se for o caso, a beleza especificamente, acho que a gente trouxe aqui esse exemplo um pouco mais desdobrado, mais destrinchado, mas também de uma forma muito macro, né? E acho que cada um também tem uma relação diferente e única, né, com isso, a depender dos valores que foram dados. Então, revisite os seus valores. Não olhe para valores como algo fixo e imutável, porque senão ele se torna uma prisão na sua vida. Olha para os valores como algo que você pode lapidar, que você pode questionar, que você pode refletir e que, se não estiver te fazendo bem, você pode mudar. Por que não? Essa é parte do nosso processo.